Da mesma maneira que a gente recomenda assim, faça exercícios do Enem, que são importantes para que você possa se preparar já de alguma forma para a próxima etapa, mas é importante que o aluno também tenha noção, assim, tem uma coisa que ele não mede, né? Ele não tem como medir, ele pode ter uma sensação cognitiva, um pensamento que ele fez uma boa redação, mas a nota vem depois, né? Bem, e aquela conversa do pós-prova entre colegas, entre alunos, vamos conferir, eu errei essa, eu acertei aquela, isso é bom ou não? Se terminou as duas provas, sem problemas. Se estamos no meio, eu acho complicado, porque normalmente as pessoas contam muita vantagem em relação a isso, né? Então, mesmo se eu fui bem, se eu não fui bem, eu muitas vezes tenho a necessidade de dizer, olha, como eu fui bem aqui nessa prova, sim, muitas vezes sem saber. E quem está fragilizado do outro lado, acredita fortemente naquilo do seu colega. E aí, muitas vezes, pode acabar embarcando numa canoa furada, porque acreditou nisso porque não tem nada que comprove a capacidade. Então, depois a comparação, sim, mas quando você está com a sua grama já muito bem regada, muito verdinha, você até pode comparar com a grama do vizinho, mas isso você tem que estar olhando muito para a sua grama se ela está bem, né? As escolas estão preparando para o Enem? Um pouco. Ainda estão deixando a desejar. Um pouco é sinal de que falta muita coisa, né? Falta Quando se fala um pouco é porque falta muito. Tanto que há um pouco tempo atrás ainda questionaram se era válido criar um curso preparatório, que nem cursinhos para o Enem, né? Pré-vestibular para Enem, né? Que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem, inclusive, este curso já, né, montado. Então está sendo questionado a nível de Brasil se tem a necessidade ou não, né? E aí é uma faca de dois gumes, porque você pode até montar um curso preparatório, mas de certa maneira você está dizendo o que do seu ensino médio, né? Então, ou seja, como assim? Então ainda é um assunto muito discutido, não está claro ainda essa questão de total preparação, né? A gente sabe que existem desníveis das escolas a nível de país como um todo, então é importante, sim, a pessoa tem que se preparar. Não acho que seja válido nesse momento, por enquanto, um curso, porque vai estar trazendo mais ansiedade, mais problema. Quando terminar a escola, o ensino médio, se for se preparar, bom, aí vai entrar num cursinho que automaticamente vai estar direcionando um pouco, mas não vai ser uma coisa específica para o Enem, né? Como já tem no Rio de Janeiro, por exemplo. Quer dizer, um pré-Enem seria mais um negócio para quem o faz. Com certeza. Mais do que útil para o aluno, né? Com certeza, com certeza. Muito bem. Quais serão os maiores aprovados, ou quais as escolas que gerarão o maior número de alunos aprovados no Enem? Essa é uma questão extremamente forte, assim, que o ranking do ano passado saiu esse ano, né? Saiu agora, em agosto, saiu o ranking das escolas de classificação de avaliação. Com grandes surpresas. Com grandes surpresas, né? Então saiu com as avaliações das escolas, né? Escolas sendo procuradas ali, onde é que está, onde é que não está, escolas boas ali no top, escolas que classificadas boas não estão no top, né? Então, assim, provavelmente a gente vai ter aí isso ranqueado novamente em agosto, setembro de 2012, em razão do Enem de 2011 ainda, que a gente vai ter. Por que essa demora? Eu acredito muito na questão da acomodação dos dados, das informações, porque ainda... Acomodação de dados? Sim, porque na verdade o que se tem? Se tem a avaliação e se tem ainda candidatos que, com cursos, o INEP, o Sistema Único, o SISU, ele ainda chama candidatos no meio do ano. Depois disso é que vai ser os dados, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul temos alguns cursos que iniciam só no início do ano, né? E tem outras faculdades a nível de Brasil que chamam seus candidatos no meio do ano como qualquer outro. E aí é aberto pelo SISU, novamente, né, o sistema unificado, né, de universidades, para que o candidato se credencie, se candidate a uma vaga. Como no meio do ano agora, por exemplo, abriu medicina no Rio de Janeiro, abriu medicina no Ceará. Então, tiveram alguns cursos ao longo do ano. Então, depois desse fechamento desse segundo semestre, desse meio do ano, é que aí o INEP faz, junto com o MEC, faz o ranqueamento das escolas e vê quem foi colocado, quem não foi, as classificações e tudo mais. Eu imagino que seja por essa questão burocrática de tempo que tem aí, né? Porque no meio do ano ainda fazem chamada de alunos. O Enem tem a seriedade suficiente que exige a educação do Brasil? Sinceramente,
Ainda não. Ainda não. O que falta? Talvez essa palavrinha, seriedade, né? Eu acho que o INEP, na pessoa da sua presidente, está tentando buscar isso, né? Mas eu acredito que ainda falta a questão, assim, uma valorização da questão da educação. Isso é uma coisa séria, é um sistema. Ela falou num programa há um tempo atrás que as provas estavam sendo extremamente conferidas pela Polícia Federal, ia ter reforço do Exército para a questão das provas, mas eu vejo ainda que, como um Brasil como um todo, ainda precisa mais seriedade, mais respeito ao aluno, né? A questão de tempo de realização da prova, o nível das questões, tanto que tem recomendações assim, não conseguiu fazer, vai para outra questão, não perca muito tempo em cima daquela questão, porque o Enem tem essa questão de correr contra o tempo, então saia fazendo. Então acho que tem algumas adequações que ainda precisa ser feitas. E se não bastasse, professor Fernando, tem erros históricos, né? Sim. Que o Enem ficou marcado, não tem como negar isso, vai levar um bom tempo para superar, né? Sim, o ano retrasado as provas foram adulteradas, foram roubadas, né? Tanto que saiu em todas as notícias do país. No ano passado tiveram provas faltando páginas, as provas amarelas, que aí tiveram que fazer novamente a aplicação dessas provas em alguns alunos no Brasil inteiro. E esperamos nesse momento, deste ano, que saia tudo bem e que os alunos tenham condições e capacidade de fazer uma boa prova, sem percalços, com a máxima seriedade possível. Eu acho que é um processo ainda que está, talvez as pessoas não concordem, mas que ainda é embrionário, que ainda vai chegar a um ponto excelente, mas ainda é um processo de construção. Tem planejamentos de Enem ocorrer mais de uma vez por ano, já para 2012, então talvez teria um Enem início de ano e um Enem mais no final do ano. E o que a presidente do INEP falou é que a intenção é fazer 3 vezes ao ano o Enem logo em seguida. Então poderia facilitar muito as pessoas em relação a isso, né? Mas por enquanto tem que fazer uma e bem. Uma e bem. E concorrer com o Brasil inteiro. E oferecer resultados e mostrar que vale a pena se preparar. Que vale a pena se preparar, correr atrás do seu sonho, da sua vontade, de uma vaga numa universidade federal, não importa onde, porque você concorre com o Brasil inteiro. Então você pode ser classificado no Ceará, você pode ser classificado em outros lugares do país, né? E isso é uma boa diferença, não? Acredito que em alguns momentos sim, né? Não sei se dentro de um processo nacional quem acaba levando vantagem em quem, né? Para o adolescente, a nível de família, de separação, acaba não tendo tanta vantagem assim, porque o adolescente tem que enfrentar uma faculdade, enfrentar uma vida nova, enfrentar uma situação toda diferenciada nesse processo. Então, são muitas mudanças para um adolescente ou para um adulto jovem, né? E que tem custos, inclusive, familiares, E que tem custos, independentemente da faculdade não ser cobrada, tem custos mesmo que seja federal. Então, assim, toda uma estrutura, né? Quanto tempo esse adolescente consegue ficar longe, quanto tempo esse adolescente consegue, de alguma maneira, voltar para visitar sua família, ou seja, tem todo um processo. Então, pode ser levado em consideração, talvez, para pessoas que estejam mais maduras, mais prontas para esse enfrentamento, mas talvez para o adolescente tenha que ponderar, assim. Teve casos que eu estava acompanhando, que as pessoas foram classificadas para outros estados do país, que, conversando em família, decidiram que não iam. Que não valia a pena. Que não valia a pena, o custo emocional ia ser muito grande. Eu até acompanhei, professor, um caso de um estudante do interior de Goiás, que veio aqui para a Universidade Federal de Pelotas, acho que para... Isso, veterinária, né? Tem veterinária em Pelotas? Pode ser. Pode ser. E veio e chegou aqui e encontrou custos, um custo para de moradia absurdo, né? Muito mais do que estudasse numa universidade particular pertinho de casa. E que tentou, mas não conseguiu permanecer. Exatamente. A mesma coisa, mesmo que as pessoas venham para cá, para a medicina, a turma da Faculdade de Ciências Médicas teve, pelo que eu tive conhecimento através de um aluno, teve um índice considerável de desistência de pessoas de fora. Principalmente para não abandonar a família, né? Não abandona a família não suporta, por mais que seja um objetivo, vai lá, vai estudar medicina, a gente vai suportar, mas assim, um livro, material, várias coisas, moradia, alimentação, então isso gera um custo que, bem como esse aluno que você acompanhou, que muitas vezes sai mais... emocional, né? Emocional, sem dúvida, né? Os se deprimem, então gera todo um processo nessa estrutura, né? Bem, o que a gente diz para o amigo telespectador que nos acompanha, que tem filho, que vai fazer a prova do Enem durante os próximos 2 dias?
qual é a recomendação básica, né? Assim, são várias, né? Mas uma delas que eu acho extremamente importante é que quem vai fazer o Enem, que consiga olhar para aquilo que construiu, que consiga valorizar com realidade, com dados de realidade, aquilo que construiu ao longo da sua preparação, né? Não fique olhando para o lado ou achando que o copo está vazio, eu não consegui encher nada. Valoriza aquilo que foi feito para que possa fazer uma boa prova, né? Não mude em hipótese alguma a sua rotina antes da prova. É muito comum as pessoas de repente mudarem a rotina, ou comem mais, ou comem menos, ou dormem mais, ou dormem menos. Isso de alguma maneira pode atrapalhar lá na hora da prova, porque o sistema do nervosismo vai estar, o sistema de ansiedade vai estar mais aguçado, vai estar mais atento. Confie muito naquilo que construiu ao longo do tempo, porque lá na hora sim pode dar o famoso branco, né? Que de alguma maneira possa ter, que nada mais é do que uma descarga de adrenalina no cérebro. Então, assim, várias coisas que, se estiver bem tranquilo, poderá ter um bom resultado na hora da prova. E onde é que a gente encontra o livro Concursos Faça Sem Medo? Vamos ter agora, em seguida, lançado novamente na Feira do Livro. As livrarias têm, na Saraiva já tem, e em seguida estaremos na Feira do Livro com uma palestra, no meio ali de novembro, mais ou menos, na programação, com uma palestra sobre o livro, e depois a sessão de autógrafos lá na própria Feira do Livro. Muito bem. Sessão de autógrafos de Fernando Elias José, especialista em ciências cognitivas comportamentais. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Conde. Muito obrigado por ter vindo à Assembleia, entrevista aqui no seu canal legislativo. Senhoras e senhores, estamos encerrando o programa de hoje. Até breve.